Queridos amigos que todas as semanas nos alegram com a presença. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente para mais um incrível passeio pelo mundo do agronegócio. E se prepare, porque tem muita coisa boa para ver. Confira só. Queijo de terroir. É chique, né? E uma delícia! Uma escola que ensina a plantar no campo e em casa. Tudo sobre o cultivo de agrião. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Você já deve ter ouvido falar em vinho de terroir, né? E queijo de terroir? Já ouviu falar? Pois as condições especiais de uma região também podem conferir a este tipo de produto características únicas, que fazem dele uma preciosidade regional. Não é todo dia que nós encontramos produtores que desenvolveram a sua própria genética. Vanessa, vocês desenvolveram aqui o Jersey? Nós já trabalhávamos, os proprietários da fazenda já são produtores do agronegócio já há muito tempo, e inclusive da pecuária, já trabalhavam com a genética, foram fundadores da Central Bela Vista, e eles já detinham a genética do gado Gir, puro de origem importado. Eles sabiam dos diferenciais dessa raça e da qualidade do leite, e a partir do Gir, eles resolveram produzir um produto diferente com o objetivo inicial de que esse produto, esse queijo, alavancasse ainda mais a venda da genética. E o resultado ficou muito bom. Então, a partir disso, veio também a necessidade de criar um outro produto, que foi o Jersey. Hoje no Brasil é muito comum a cruza do Gir, de origem indiana zebuína, com uma raça europeia, o holandês, gerando aí o girolando. E eles falaram, por que não usar o Jersey, que tem uma quantidade de gordura muito significativa, com a tentativa de agregar essa gordura à proteína proveniente do leite de Gir. Então aí nós começamos a trabalhar aí do ponto de vista de criação, de desenvolvimento, de melhoramento e também de testes para a verticalização dessa produção de leite, na produção de queijos, com o que nós carinhosamente chamamos de Jersey, que é a cruza do Gir com o Jersey. E nessa cruza nós obtivemos animais precoces do ponto de vista reprodutivo, então animais que emprenham muito mais cedo, animais mais compactos, então que ocupam menos espaço e que consequentemente também se alimentam com menor volume, quando comparados aí com a cruza do Gir com o holandês, e animais extremamente dóceis e com uma qualidade de leite excepcional. Você estava dizendo que não necessariamente só vocês têm o Jersey, mas vocês são os únicos que aplicam ele comercialmente. Dentro aí o nosso conhecimento, que o que a gente tem visto é que comercialmente falando, nós somos a única fazenda que tem feito a cruza do Gir com o Jersey a título de produção de queijos e também de venda de genética. Para o sucesso de uma produção é fundamental investir em técnica e eficiência. E hoje nós vamos conhecer uma fazenda que melhorou o sabor do seu queijo através de uma genética melhor e técnicas mais eficientes. Que nós temos um horário certo para começar, porque é o seguinte, nós temos um horário para começar a ordenha e depois que o pessoal às 7 da manhã, o pessoal do queijo já entra a trabalhar, então esse horário eu tenho que estar com esse leite tirado para poder entregar para eles, que é a matéria-prima deles fazer no queijo, entendeu? Então o meu negócio é ficar em cima da molecada para não deixar a molecada, senão a negada deita de braçada e é um negócio que você não pode perder hora, entendeu? Então é em cima desse tipo de coisa que eu tenho que ficar em cima. E você falou de limpeza, quais são as principais preocupações com a parte da limpeza mesmo? Geral,
parte de tubulação, tem tudo um produto que usa por dentro da tubulação. Tem por fora a parte de limpeza, tem a parte de ferragem, que 2 ou 3 vezes por semana é areado tudo, passado bombril, entendeu? O produto, é tudo essa parte de limpeza em geral. E depois tem a limpeza do teto do animal, que também tem que ser limpado. É feita uma pré-limpeza primeiro com água e depois vem de novo, enxuga os tetos desses animais, depois vem de novo com o pré-dip e daí limpa de novo, entendeu? É uma coisa que não pode ter nenhum tipo de contaminação. Quais são as preocupações com a nutrição do animal? O que vocês dão? Dão silagem aqui, não dão silagem? Como é que funciona aqui? Não damos silagem. O gado no verão, no verde, é só a pasto. E agora chega no tempo do inverno, agora eles são presos, não é bem um confinamento. É um semi-confinamento, o gado fica preso numa manga, numa remanga que se chama, e trata ele só a feno. Ele come feno dia e noite. Uma parte de feno bruto fica nos rolão para o gado ir comendo e puxando, e uma boa parte fica moído no coxo para eles comerem. Fazer um bom queijo não é suficiente. O objetivo é fazer um queijo único. Para isso são necessárias receitas próprias e uma queijaria na palma da mão. Dá muito trabalho produzir esse leite todo, esse queijo todo? Dá bastante trabalho, porque é um trabalho que a gente brinca aqui que é um trabalho de formiguinha, né? A gente trabalha somente com leite cru, então a gente utiliza o leite conforme ele sai do teto do animal. Então isso reflete lá do rebanho, então a sanidade do rebanho, como é que tá, se o animal bebeu água, se ele comeu, se teve pasto, tudo isso influencia na qualidade do leite, né? Isso a gente só está falando de pasto. Chega na ordenha, tem a questão do controle do pessoal que fazem lá embaixo, então limpeza dos tetos, limpeza da ordenha, né? Como que está a sanidade desses tetos, desses animais, se não está cometido com mastite ou não. Explica pra gente o que acontece nessa parte aqui da fazenda. Tá, então aqui é a área produtiva, então o leite ele vem para produção, somente se o laboratório liberar esse leite, tá? Ele vem e cada tipo de leite a gente utiliza num tipo de produção, tá? Hoje a gente trabalha com 2 raças, a gente trabalha com o Gir e Jersey, tá? O leite da Gir é exclusivamente do queijo Cuesta, que a gente vai ver a produção dele hoje. E o leite da Jersey a gente faz os outros demais queijos, que são Questinha, Mandala, Cuesta Azul e o azul de pardinho, tá? O leite ele é bombeado aqui para o laticínio, ele cai dentro dos tanques de expansão, dos tachos de fabricação nossos, eles são aquecidos, tá? A gente aquece ele para a gente ativar tanto os micro-organismos naturais que é presente do leite, que aqui a gente só trabalha com leite cru, então a gente ativa essa microbiota natural e também a gente acaba adicionando fermentos industrializados para a gente ter também aroma, textura, sabor. A hora que ele chega num pH específico nosso, a gente faz um processo de coagulação, a gente adicionando o coalho no leite. Nisso ele vai formar um flan, tá? E nesse flan a gente vai fazer um processo de corte, tá? Dependendo do queijo, cada queijo tem o seu tipo de corte, então tem uns queijos que são uns grãos maiores, uns grãos menores. Hoje no nosso caso que a gente está fazendo Cuesta, então você vai ver que é um grão um pouco intermediário, tá? Então a gente faz o processo de corte. Dependendo do queijo, a gente faz um leve aquecimento dele para a gente conseguir fazer um processo de prensagem e depois finaliza o processo de fabricação dentro do tanque. A gente vai e desce com a mangueira acoplada no tanque, no tacho, e desce para a mesa de enformagem. Na mesa de enformagem, o soro vai ficar embaixo da mesa de enformagem nossa, a massa vai ficar em cima dentro das formas, tá? E ali a gente consegue moldurar os queijos. Jaque, aonde é que a gente está? Hoje a gente está dentro da cave 2, que é a cave de queijo de casca lavada, tá? E aqui a gente tem tanto mandala quanto mandalinha. Mandala é 12 meses e mandalinha a gente comercializa ele com 6 meses de maturação. E você estava explicando, Jaqueline, que o ambiente aqui da região que fica a propriedade interfere no sabor do queijo.
Sim, no ambiente ele tem a sua microbiota natural, né? Então, como que a gente trabalha com o leite cru, traz essa microbiota que vem da raça do animal e também essa microbiota presente no ambiente influencia também, nos ajuda aí a dar um mix de sabor nos queijos. Então, a influência de toda a biologia que tem em volta da produção interfere no sabor dos queijos. Ela também pode interferir. Isso a gente vê principalmente no queijo do Cuesta. A gente percebe que o Cuesta produzido no verão, ele é muito mais amendoado, adocicado, tem essas notas mais florais, vamos dizer assim, do que o Cuesta produzido do inverno. A gente sente a gente sente mais notas de creme de leite, caldo de carne, uma coisa bem mais untuosa, um sabor um pouco mais fechado. E essa interferência dos micro-organismos é uma coisa que vocês buscam no queijo de vocês. Sim, hoje a gente só produz queijos autorais, né? E aqui, como que é um laticínio artesanal, a gente busca essa autenticidade, né, nos nossos queijos. O leite e os derivados do leite, eles são muito sensíveis a aspectos ambientais, aspectos do ambiente em que ele é produzido? Sim, o leite ele é muito sensível. Se você utilizar perfume, ter alguns produtos com mais cheiro, o leite ele acaba puxando esse cheiro, esse sabor, vai passando pro queijo. Então ele é muito sensível. É um diferencial de vocês, né? Pegar os micro-organismos do ambiente e usar eles, se apropriar deles para interferir no sabor do queijo. Sim, a gente acaba trabalhando com os micro-organismos ao nosso favor. Então isso faz com que a gente tenha um produto mais exclusivo. Isso daqui é um mandala, né? A gente vê que essa peça, ele tem esse corte. Esse corte significa que essa peça é uma peça de sentinela. Então, a gente analisa ele desde o primeiro dia de vida dele. E essa peça ela vai acompanhar até o período de maturação dele. E exclusivamente a gente vai abrir essa peça para a gente poder degustar, para ver como que a gente vai estar. A gente faz esse processo de corte para a gente poder identificar quem que foi a nossa peça de referência. As daqui de trás, por exemplo, não tem esse corte? As de trás não tem. Essa daqui é exclusiva. Tá? Então é a nossa referência do nosso lote. A gente fala que é uma peça de sentinela. O terroir não é exatamente uma técnica. É um conceito onde as propriedades geográficas, geológicas e biológicas do lugar são parte fundamental das receitas. E, no caso do queijo brasileiro, o resultado é um queijo verdadeiramente tropical. Vocês fazem com que o ambiente interfira no sabor dos queijos de vocês. Da onde saiu esse conceito? Bom, esse conceito é um conceito relativamente antigo, muito usado no mundo dos vinhos, que é o terroir. É um conjunto de características que vai trazer resultados, imprimir resultados no produto final. Então, nessa questão, né, do terroir, nós temos a qualidade do solo, a amplitude térmica, a temperatura média anual, se o ambiente é mais seco ou se é mais úmido, a qualidade da água. Então, tudo isso interfere no ambiente, no nosso caso, onde as vacas vivem, e, consequentemente, tem um resultado no leite e é transferido para o queijo. Um lindo projeto idealizado por um apaixonado por plantas vem levando conhecimento e técnicas de cultivo e criação a produtores de todos os perfis, da lavoura ao jardim de casa. A essência de toda a escola é a troca de conhecimentos. E aqui no projeto Plantar em Casa não é diferente. Os ensinamentos começam desde fruticultura até a criação de abelhas. Tudo começou há 10 anos através de vídeos produzidos para o YouTube. E nos últimos 4 anos, o hobby do Carlos, também conhecido como Toquinho, vem se desenvolvendo de forma presencial. Explica pra gente quando e como surgiu esse projeto do Plantar em Casa. Na verdade, o projeto começou assim, a gente começou através do Sérgio Semeio de Jean. Então eu tinha uma parreira em casa, essa parreira começou a ficar doente
E eu fiquei super preocupado, cheio de cachos de uva e doentes. Aí foi onde eu encontrei ele que dava aula, fui todo duvidoso se aquilo era verdade ou mentira. E aí, chegando lá, ele fez uma aula pra gente, saí de lá maravilhado mesmo e convidei ele para vir fazer as aulas em casa. Convidei sem pensar assim, achei que ele não me viria. Pois ele ficou 1 ano, todo mês vinha e dava essa aula. Daí despertou essa coisa de ter um projeto. E quando surgiu a pandemia e não poderíamos ir na casa de ninguém mais, aí a gente procurou uma área que, em vez de ir na casa das pessoas, todos poderiam vir aqui e ter tudo ao mesmo tempo. O projeto não começou nesse espaço grande, né? Não, o projeto começou na minha casa, em Jandira, 250 metros, né, com uva, goiaba, citros, mas ele ficou muito pequeno, não dava para receber pessoas, minha esposa ficava maluca com a sujeira de casa. E aí a gente procurou uma área grande, acabou encontrando essa perto de casa também, dá para a gente ir e voltar facilmente. A ideia é morar, né, um dia, mas é um projeto que acaba agregando tudo, tanto mata nativa como a parte de fruticultura. O projeto tem apoio de pesquisadores, mas conta principalmente com parceiros voluntários que transferem suas vivências. E atualmente reúne cerca de 30 alunos por aula. Tudo aqui é voluntário, mas como vocês fazem para poder manter os custos? Aqui a construção vem do próprio YouTube Plantar em Casa. Então, assim, não é lá essas coisas, mas é o que ajuda. Muitas pessoas também fazem doação, contribuem, e essas contribuições é o que a gente vai mantendo. Estamos ainda muito no vermelho, meu serviço acaba meio que bancando. Mas, assim, a alegria que a gente ganha com isso, desde você ver essas pessoas que vieram pela primeira vez, a gente receber aqui, sabe, essa alegria. E vou fazer um comentário, essas mesmas pessoas, se a gente está passando perto da cidade deles, eles já ficam bronqueados se a gente não ir lá dormir e ficar. Então isso não tem preço, na verdade. E quais são os próximos projetos para o Plantar em Casa? A ideia aqui sempre é aumentar, então a gente quer deixar o mais organizado possível e ter uma frequência de aulas. Atualmente é uma coisa muito assim esporádica. Olha, eu trabalho com casamentos ao final de semana, não, esse domingo está livre, dá para chamar alguém? É assim que está funcionando. O sonho era ter um calendário já organizado mesmo. Olha, todo domingo, toda quarta, isso que era o sonho, a meta da gente ter isso. E a gente tem a cabana, tem um chalé, o pessoal já vinha e ficar às vezes curso de 2, 3 dias. Porque eu me coloco no lugar, tem muitas pessoas aqui que vêm de longe, de outros estados. Eu não gostaria de fazer uma mega viagem para ficar ali 2, 3 horas, um dia. Então a gente, pensando nessas pessoas, queria fazer uma grade, por exemplo, para 2 dias, por exemplo, de cursos diferenciados. Considerado mestre e inspiração para o projeto, Sérgio conheceu sua vocação para a fruticultura quando criança e desde então não parou de ensinar. O Carlos está com a gente há uns 8 anos, que ele viu o meu grupo, que eu tenho um grupo chamado BR, Fanáticos por Parreiras. Porque há 33 anos eu ando pelo Brasil voluntariamente, mostrando para o povo como é mexer num pomar sem veneno. Porque hoje ninguém mais sabe o que é poda de frutífera, enxerto, porque 30 anos para cá tudo isso foi esquecido, até nas escolas de agronomia, não tem mais prática. E eu vi que tudo estava entrando em decadência de 85 para cá. Aí eu comecei a fazer meu trabalho, dia 10 de maio de 91, esse meu trabalho educativo pelo Brasil. Então é um trabalho meu desde criança, eu tenho essa natureza. Fui muito treinado pelos antigos e deu uma grande repercussão 10 anos para cá esse meu trabalho, que eu comecei 33 anos pelo Brasil. Formando gente nova, o básico, produzir um pouco de fruta no teu quintal, verdura no vaso da tua casa, cheiro verde, voltar a plantar no terreno abandonado do teu avô, emergência de alimento no mundo. Minha linha é essa. Como fisioterapeuta e voluntária do projeto, Sandra apresenta a importância das ervas medicinais desde o cultivo até o consumo. Eu venho de coração aberto, né? Dependendo do grupo que está aí, a gente vai para um caminho. Quando é um grupo muito jovem, de pessoas mais novas, que não tem muita experiência com qualidade de vida, com vida mais natural, a gente faz uma introduçãozinha do que é a vida da gente e de como a gente pode melhorar isso através da alimentação.
Quando questionados sobre o que representa o projeto Plantar em Casa, a resposta dos integrantes transmite a essência dessa escola. Olha, esse projeto é uma forma de vida, né? Em tudo, em todos os aspectos. Principalmente porque é através desse projeto que a gente conhece muitas pessoas legais e aí fica um ciclo muito gostoso. Sem falar do aprendizado, né? Com tudo um pouco. O projeto da minha vida, hoje está polinização, vamos dizer assim. Vida, né? Isso é vida. É alegria, né? Sempre a gente fala, é o tema do canal, só alegria, então eu acho que é alegria, com certeza. Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Tirar o máximo de proveito da área produtiva disponível na propriedade e, ao mesmo tempo, preservar o restante para garantir reservas ambientais. Com tecnologia, mesmo um pequeno produtor pode fazer isso. E em estados como o Pará, dá para render até um ganho extra. O programa Territórios Sustentáveis, criado pelo governo do estado do Pará, e que conta com o apoio técnico da Embrapa, vem incentivando os pequenos produtores a otimizarem a sua área produtiva e, ao mesmo tempo, preservarem áreas nativas da propriedade. Alguns produtores vêm obtendo tanto sucesso que já se transformaram em unidades de referência. A área aqui é 7,2 hectares e a gente começou aqui na agricultura primeiro, né? Plantio de cacau, aí depois nós passamos a mexer com leite. Ao desistir do leite, hoje nós estamos mexendo com engorda. Então hoje a renda hoje é só cacau e engorda mesmo. Eu estou aqui já há 37 anos, 36 mais ou menos. A gente viu que a capacidade de lotação foi só diminuindo. Aqui tinha um suporte mais ou menos de 10 a 15 animais por alqueire. E hoje já está em média de 5 animais por alqueire só. E aí por isso que a gente começou a mexer com rotacionado e adubação de pastagem, para aumentar essa lotação. Hoje nós estamos com a lotação aqui de aproximadamente 15 a 16 animais por alqueire. Que estava quase degradado, a gente passou a adubar ele voltou todinho, não precisou reformar. E sem contar o aumento de ganho de peso também dos animais, eles ganham mais peso do que se fosse num pasto sem adubação. Eu trabalho aqui ajudando o meu pai, né, a intensificar nas pastagens. E é um trabalho muito gratificante, porque a gente aumenta a produção, aumenta a lucratividade. É uma coisa que a intensificação a gente tem que fazer para ter uma produção mais eficiente, né? Para o sucesso do projeto, a orientação dos técnicos da Embrapa tem se mostrado fundamental. O pasto a gente entende que é uma cultura perene, que deve permanecer na área por muitos e muitos anos, desde que ele seja cultivado como uma lavoura. Então a gente faz aqui práticas de amostragem de solo, depois a gente faz a análise desse solo, verifica a questão de fertilidade e faz as fertilizações que são necessárias para recuperar, né, os nutrientes do solo para que a pastagem fique produtiva. Então essa é a prática principal de manejo de pastagem, ou adubação de pastagem. E depois a gente vem com a prática de divisão, né, em piquetes, para que favoreça aí a colheita da pastagem na melhor hora, no melhor momento para o gado. Dessa forma a gente consegue colocar mais animais por área, aumenta a produtividade porque o animal colhe um alimento de melhor qualidade. No programa implantado, os ganhos financeiros vão além do que se produz dentro da porteira. Nós temos o imenso prazer de ter o seu Osvaldo como um beneficiário do nosso projeto piloto de pagamento por serviços ambientais, que faz parte da construção do programa estadual.
o seu Oswaldo ele passa a receber hoje um valor para ele continuar recuperando as áreas de preservação permanente que ele tem na área, né, um incentivo que o governo do estado dá, e também ele recebe pela manutenção da área de floresta em pé que ele tem aqui na propriedade. E a gente tem feito esse trabalho de apresentar esse produtor que é referência para outros produtores, para que eles tenham acesso às mesmas tecnologias e que eles possam também implementar áreas de tecnificação e transformação da propriedade rural por meio da tecnologia de recuperação e manejo de pastagem. A gente primeiro tem que buscar o conhecimento, né? Você tendo conhecimento e ter coragem de botar em prática. O produtor rural ele é fundamental, né, para a sociedade. Então a gente tem que produzir, tem que incentivar os jovens de hoje a ficarem na roça e produzir de uma forma mais eficiente, né? De sabor marcante, o agrião se destaca em todo tipo de salada, e o seu cultivo pode ser uma boa opção de negócio para o produtor. De picâncias diferentes, características também diferentes. Cada agrião tem o seu nome e o seu jeito específico de ser criado. Nós temos aqui, né, Jefferson, o agrião do seco e o agrião da água. Quais são as diferenças, né? Qual que é essa diferença, principalmente da picância entre as duas variedades, entre os dois tipos? Então, hoje a linha Top Seed Premium, ela trabalha com dois tipos de agriões aqui. O agrião H100, que é um agrião do seco, onde 90% desse material é trabalhado em hidroponia e é mais vendido em regiões onde possui um paladar mais picante, devido à picância dele, ele ser mais forte nessa ardência. Já o agrião da água é um agrião no segmento do estilo francês, uma coloração verde intensa, um excelente brilho, ele tem uma tolerância ao pendoamento precoce, um perfilhamento muito bom, onde dá um volume e um rendimento muito bom para o produtor. E ele pode ser trabalhado tanto na hidroponia quanto no cultivo convencional. O tamanho também, que é essa questão, né, do tamanho das folhas, isso vai ser uma diferença para o produtor escolher aquilo que ele quer trabalhar. Exatamente, o tamanho da folha, o perfilamento do molho que ele vai entregar e a picância da região que ele está trabalhando. Agora, o ciclo dessas duas variedades são parecidos? São os mesmos? São muito próximos. O agrião H100 ele vai trabalhar na faixa de 45 dias e o agrião glorioso na faixa de 50 dias. O produtor hoje no Brasil, ele investe bastante nessas culturas dentro de uma estufa? Sim, sim, esse é um dos carros-chefes dentro da hidroponia. É mesmo? É um material que é muito bem trabalhado na hidroponia, justamente por mostrar essa qualidade que está apresentando aqui para vocês. A gente está num lugar de clima controlado, né, aqui dentro da estufa. Isso faz alguma diferença? Acelera ou diminui ou desacelera a velocidade do tempo de plantio? Então, a questão da produção dentro da hidroponia, por ser um clima mais controlado, não ter tanto intempéries de temperatura, ele interfere sim, ele te proporciona um pouco mais rápido a saída do material para a banca do consumidor. Agora, você falou que é um dos carros-chefes em estufa, né, em cultivo protegido. O futuro segue nessa linha mesmo? Ele vai continuar puxando esse sistema que a gente está aqui hoje? Sim, sim. O cultivo hidropônico está crescendo bastante no país e é uma das coisas que tende a ser cada vez mais utilizado. E a gente se despede aqui de todos vocês. Mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube e marca na sua agenda. Semana que vem quero te ver aqui de novo. Um abraço e até lá!